Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um vídeo, hein, galera? Tô chegando na área, galera, para trazer mais um vídeo aqui pro canal. E nesse período aí que a gente não vai ter jogos, eu vou estar trazendo muitas notícias aí do Flamengo, contratações, né? Tudo que acontecer de notícia aí do Flamengo, vou estar trazendo aqui para vocês. Então chega deixando o like aí, galera. Se inscreve no canal e hype esse vídeo para ele alcançar mais pessoas e o canal crescer a cada dia. Vai estar ajudando demais, te agradeço muito. E vamos às notícias do nosso Mengão, hein? Vamos nessa. Lá pelos lados do Flamengo, já está se pensando naturalmente, né, agora que acabou a temporada, Felipe Luiz acaba de ficar com o vice-campeonato do torneio intercontinental, do Mundial de Clubes. No Flamengo, agora, o assunto principal é se Felipe Luiz para ou continua, porque ele está sem contrato, né, Joãozinho? Acabou o contrato do Felipe Luiz, acaba agora em dezembro de 26. E o Felipe chegou a dizer na coletiva depois do jogo, depois de perder nos pênaltis para o PSG, que iria se reunir com os dirigentes do Flamengo. Se não me engano, ele iria se reunir ontem, né? Disse que iria se reunir ontem. Mas não foi o que aconteceu. Essa reunião não aconteceu porque não foi possível por enquanto. Os dirigentes do Flamengo também têm os seus afazeres, estavam voltando também do Catar. Enfim, não aconteceu a reunião. Mas ela é esperada que aconteça ainda nesses próximos dias, seja agora um pouquinho antes do Natal, seja logo depois do Natal. Fato é que estamos no dia 19 de dezembro, hoje é dia 19, né? Isso. Dia 19. E o Flamengo ainda não sabe se Felipe Luiz para ou continua para o ano que vem, embora a expectativa geral seja de que eles vão se acertar, que Felipe Luiz vai permanecer. Tem alguma coisa além disso? O que eu quero te perguntar, ô Joãozinho, e levantar para todo mundo é o seguinte: me parece absolutamente impensável, eu acho que para todo mundo no Flamengo, nesse momento, que o Felipe Luiz não vá continuar. Eu acho que ninguém está trabalhando com a hipótese dele sair, né? Não, com certeza. É mais uma questão... tá sem treinador, hein? Só quero avisar isso. Eu acho que é muito mais uma questão de momento, né? O Felipe ganhou 3 dias de folga, o José Boto também. Nenhum dos dois voltou do Catar, os dois seguiram para a Europa, né? O Felipe foi para a Espanha, passar férias na Espanha nesses 3 dias, acompanhar lá. E quem está cuidando dessa renovação diretamente é o BAP, não é o Boto, né? É o presidente. E o presidente voltou, o Felipe ganhou esses 3 dias. Então é muito por isso, essa conversa não ter acontecido ainda. É por conta desses 3 dias de folga. Então é muito mais uma questão de tempo. Eu acredito que o BAP faça um balanço positivo do que aconteceu, obviamente, no ano do Felipe Luiz à frente do Flamengo, né, com a conquista do teto da Libertadores, a conquista do campeonato do Brasileiro. Então eu acho que é uma coisa assim, sem muito a se pensar. Eu acho que a grande dificuldade hoje do Flamengo é achar os termos desse contrato. Eu acredito que a grande visão do BAP seja se resguardar de uma possível saída do Felipe para a Europa, porque eu acho que isso é inevitável. Eu acho que o momento em que o Felipe deixar de ser treinador do Flamengo, ele vai seguir o caminho da Europa. Eu acho que isso é o curso natural e o sonho dele. Então é uma questão do Felipe, do BAP se resguardar enquanto instituição do Flamengo para ter o treinador pela temporada que vem completa, porque a gente sabe que a nossa temporada ela não segue os mesmos rumos da temporada europeia. Então no meio da temporada que vem vai ser o fim da temporada europeia, que é onde a gente costuma ver trocas de técnico. Então o Flamengo tem que se resguardar disso, sabe que o Felipe vai ser cobiçado, principalmente depois desse ano. A gente sabe que o José Boto foi cobiçado pelo trabalho dele no Flamengo, e é evidente que o Felipe também chamou a atenção com a disposição, a performance do Flamengo no Mundial. Então é uma questão de tempo. Eu acho que eu falo isso desde o início, independente do Felipe ter ganhado o título ou não, eu acreditava que o Flamengo deveria renovar com o Felipe. Eu acho que quando você faz uma gestão que preza pelo profissionalismo, você vê um trabalho com 70% de aproveitamento, mesmo que não tivesse aqueles títulos, talvez não tivesse um dos dois, ou até mesmo não tivesse os dois por mérito do Palmeiras, numa possibilidade, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que o trabalho do Felipe, ele merece esse reconhecimento, merece mais um momento, mais um ano de Felipe Luiz no Flamengo. Eu acho que trabalhos longevos é o que mais falta no futebol brasileiro. Eu acho que isso é um grande problema que a gente vê aqui no futebol brasileiro, que a gente vê 2 meses de um treinador ruim, 3 meses de um treinador ruim, e esse treinador não segue mais no elenco. Existem trabalhos que precisam de tempo. O Felipe fez uma temporada inteira tendo que reinventar a posição de 9 do elenco dele pela ausência do Pedro por um bom tempo. Quando não estava lesionado, era por problemas internos de disciplina. Então, tudo isso é um processo, e respeitar esses processos faz com que o treinador possa ter uma avaliação melhor, né? A gente consiga ver o que o treinador de fato é capaz de contribuir para um time, e eu acho que a continuidade do trabalho do Felipe é natural e já aconteceria, acredito eu, mesmo na ausência de algum dos títulos ou até mesmo dos dois, tá? Eu acho que o trabalho do Felipe tem um balanço muito positivo, tem um potencial de crescimento. Eu acho que o trabalho do Felipe não bateu no teto ainda. Eu acho que ele chegou em locais muito complicados, e as mudanças que o elenco
provavelmente vai ter com essa próxima janela, uma janela que, diferente da primeira janela de 25, que era um problema de caixa, como o próprio BAP falou na época, que não tinha caixa para poder fazer grandes contratações, esse já não é mais o caso. O Flamengo vem de um faturamento muito grande, obviamente, por conta de todas as premiações, mais a venda de jogadores na metade do ano, e contratações que não foram grandes contratações monetárias. O Saul não veio por grandes quantias, o Jorginho também não, é muito mais uma questão do jogador. Então acredito que o Felipe vai continuar para montar também esse elenco e ter mais um ano pelo menos de Flamengo. O que se especulou, o que eu ouvi como informações, não me lembro exatamente as fontes agora, mas nas últimas semanas ouvi que o Felipe, nas primeiras conversas, tinha pedido um salário altíssimo, né? Muito maior, quase 10 vezes o que ele ganha hoje, segundo ouvi informações de gente que cobre o Flamengo. Até porque hoje ele tem um salário que foi naturalmente acertado, foi contratado no momento em que ele assumiu o time do Flamengo sem as conquistas que ele teve de lá para cá, que foram muitas. Saindo só como técnico do Sub-20. Exatamente, ele tinha acabado de ser efetivado, então era uma realidade completamente diferente. Então ele estaria pleiteando um aumento imenso de salário, talvez passasse a ser o treinador mais bem pago do Brasil, tirando o Abel Ferreira, vou arriscar dizer aqui. Enfim, mas o que me parece aí, o Garoni, é que é aquele clássico caso em que o Felipe, por mais bem pago que seja, se ele passar a ganhar amanhã 2 milhões de reais, por exemplo, que foi mais ou menos o valor que eu ouvi dizer sobre pleito dele em relação a aumento, não sei se é real, mas foi uma informação que eu ouvi dias atrás de gente que cobre o Flamengo, mas se ele passa a ganhar algo na faixa de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, eu acho que isso aí dá para enquadrar muito mais na categoria de investimento do que de gasto. Isso não é um gasto, né? Porque se o treinador ele custa 2 milhões de reais e o que ele te retorna são premiações pesadíssimas, como o trabalho do Felipe Luiz passou a resultar, o que o Flamengo ganhou, por exemplo, por chegar na final de uma Libertadores, de conquistar uma Libertadores, de conquistar um Campeonato Brasileiro? Vai olhar qual é a premiação desses campeonatos. Não lembro de cabeça aqui. Só mas Libertadores, mais de 230 milhões. Isso. Cada um desses aí é 100 milhões, 200 milhões, 70 milhões. Então, um treinador que vai ganhar 2 milhões de reais, supostamente, hipoteticamente por mês, ao fim de um ano vai ter ganho 24 milhões de reais como salários. Quanto o Flamengo terá de retorno, se você entender que o Felipe Luiz é uma peça fundamental, crucial para que essas conquistas aconteçam, quanto o Flamengo vai ter de retorno ou de lucro por ter investido no salário desse profissional? Então, eu costumo falar sobre isso. Não é gasto, é investimento. Não sei se o Flamengo vai entender assim, mas eu entendo, me parece que se você olhar com essa ótica, com esse critério, não dá nem para ter muita dúvida sobre renovação dele ou não, né, Garoni? Ainda mais nos valores que o mercado tem trabalhado, né? A gente estava falando outro dia do Gabigol ganhando 2,5, não é isso? 2,4. Gabigol ganhando 2,5. Um jogador, que é banco, por exemplo. O treinador tem um peso muito maior. É claro que o treinador tem um peso muito maior e é difícil você achar bons treinadores, né? Talvez seja um mercado muito mais escasso do que o de jogadores. Jogador você não fecha com um, você tem um mercado amplo de estrangeiros e tudo mais que você pode negociar. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz, se é esse o valor que ele está pedindo, eu acho muito digno. Pelo que movimenta o Flamengo, então assim, 2 milhões para o Vasco pode ser um valor, pode ter um peso, 2 milhões para qualquer outro time. Para o Flamengo não é um peso absurdo. Quantos jogadores do Flamengo não ganham mais de 1 milhão por mês ali, ou na faixa de 1 milhão? Você pega 2 desses que às vezes não está nem jogando, já está pagando ali. Então, assim, eu acho que, aí, além do retorno direto, que a gente falou da premiação, imagina indiretamente. Quantos sócios torcedores o Flamengo não ganhou com as conquistas, quanto que não está vendendo de material, quanto que não valorizou a marca, tudo isso tem um peso também. E você tem uma ligação do próprio Felipe Luiz com o torcedor, com o time, com o clube, né, de maneira geral. Então, assim, é um cara que conhece grande parte do elenco, é respeitado por todo mundo, é um cara que pode ter tido ao longo do ano, e todo treinador vai ter, isso aqui é importante também, né? Que tem isso, mas teve um momento que o Felipe Luiz fazia isso e aquilo, sempre vai ter uma decisão de alguém que vai ser contrária do outro. Isso aí é muita gente para opinar sobre o trabalho de um. Se a gente fizer aqui, cada um monta uma seleção, nós 4, a gente vai divergir um monte de ponto. Monta o time aqui, todo mundo vai divergir e faz parte, é natural e é bom que seja assim. E o Felipe Luiz tem as ideias dele e claramente, dentro de campo, a gente vê que as ideias dele trazem ao Flamengo resultado, né? Como quase trouxe, inclusive, um título mundial ao Flamengo.
Então eu acho que, cara, pelo olhar do Flamengo, para mim seria fundamental a renovação de contrato para você dar continuidade a um trabalho que já é vitorioso. E olhando pelo Felipe Luiz, eu acho que ainda é momento dele se consolidar ainda mais como treinador. Ele tem uma máquina na mão que é o Flamengo, financeiramente falando, esportivamente falando. Então ele tem tudo para fazer mais um ano vitorioso, que vai ser cobrado no meio do caminho, como todo treinador é, vai ser questionado por decisões, como todo treinador é, mas ele tem uma máquina com potencial de conseguir conquistar ainda mais coisas com o Flamengo, se consolidar ainda mais como um treinador de elite, não só do futebol brasileiro, mas sem dúvida alguma da América do Sul, para aí sim, se for desejo dele, começar a dar os passos dele na Europa. Então acho que assim, ele tem muito a aprender também, ainda trabalhando no Flamengo. É um início de trabalho, ele está iniciando uma carreira nova, já vitoriosa, já muito vitoriosa, não só pelas taças, mas pelo desempenho que o Flamengo tem tido, um time muito sólido defensivamente, principalmente falando, e para mim foi o maior mérito do Flamengo, inclusive, contra o PSG, que eu acho que ele vai ter mais um ano ali para se consolidar. Então acho que seria bom para todo mundo. Bom para o Felipe Luiz, bom para o Flamengo e, obviamente, bom para o torcedor que vai ter mais um trabalho digno e bem feito, sendo feito pelo Felipe Luiz, sem dúvida alguma, na próxima temporada. Mas o Botafogo tá atrás de treinador, né, Bandeira? Tá atrás de treinador. Vamos acelerar isso aí, né? E o Ancelotinho tá livre, hein? É uma troca, já pensou? Se o Flamengo não quiser pagar, de repente tem quem pague, né? O Textor já falou aqui enquanto o Garoni falava ali no ar. Já te mandou um Textor mandou aí? aqui, já mandou um Textor. Mensagem de texto. Mas é interessante. O Flamengo, se tiver como, tem que renovar com o Felipe Luiz, porque não vale o desgaste de ir ao mercado procurar outro treinador para conseguir reorganizar um modelo de jogo, porque o Garoni falou, o Felipe Luiz trabalhou muito bem no sistema defensivo. Então pode chegar outro treinador aqui querendo ser muito ofensivo e desequilibrando um time que é forte também defensivamente. Também vou com o que o Joãozinho falou, o Felipe Luiz ainda não bateu no teto, só que ele tem um mérito muito importante. Ele foi evoluindo com o time à medida que a temporada de 2025 ia chegando à reta decisiva. Então, quando o Flamengo precisou se provar de fato contra adversários fortíssimos, acostumados, principalmente Palmeiras aqui falando de Brasil e América do Sul, o Flamengo foi muito forte e foi muito consistente, que é um termo que a gente vem utilizando aqui. Isso passa em demasia pelo Felipe Luiz, que vem se provando um baita treinador. Eu, se fosse ele, também não iria para a Europa agora, trabalharia aqui por mais tempo. Tem a idolatria, porque daqui a 100 anos vão lembrar do técnico Felipe Luiz e do jogador Felipe Luiz. Tem a torcida, porque ele é flamenguista desde criança. Tem os valores que podem ser muito bons para ele, trabalhando aqui no Brasil. E tem a evolução. Ele pode crescer ainda mais aqui no Brasil, na América do Sul, visando chegar pronto, de fato, para o mercado europeu, que ele diz que é um sonho dele, a gente respeita. Então, Felipe Luiz tem muito ainda para crescer. Eu concordo que ele não bateu no teto. Então é isso, galera. Valeu por assistir até aqui, hein? Não esquece aí de deixar um like e se inscrever no canal. Tamo junto demais daqui a Flamengo, hein? Valeu.